Paraíba S.A. volta a falar sobre as oportunidades temporárias no comércio e no setor de serviço, tradicionais nessa época do ano. No último bloco a gente começou a falar com o professor sobre comportamento. Queria perguntar para o senhor como se comportar então na primeira entrevista. Toda vida que eu trato de processo de recrutamento e seleção, eu sempre faço uma comparação com o início de um relacionamento de um namoro. Às vezes a gente esquece como candidato que para aquela empresa ou para aquela vaga, o interessante seria que a primeira pessoa que sentasse na minha frente fosse a escolhida. Porque a gente imagina que atrás desse selecionador, dessa entrevistadora ou desse entrevistador, eu terei uma vaga que precisa ser suprida. Eu tenho clientes a ser conquistados, eu tenho resultados a ser apresentados na empresa, seja como vendedor, seja como um estoquista. Então, eu sempre imagino que aquela pessoa que entrou primeiro na minha sala, eu espero que ela tenha as qualificações e as competências que eu pretendo, que eu desejo, para que ela seja escolhida. Muitas vezes a gente esquece disso. E na entrevista, na primeira entrevista, onde esses olhares se encontram. Onde alguém que quer um emprego, que seja temporário ou não, e alguém que quer um candidato qualificado, competente, que tenha identidade com a minha cultura, e a gente se encontra. Então, vale algumas regras de etiqueta, né, de comportamento, o traje, a forma como falar. Não nos enganemos ou não nos esqueçamos que o corpo fala, né? Há uma linguagem não verbal. A entrevista começa... A entrevista começa... Antes da conversa A entrevista começa na ligação de convite, né? Talvez até no e-mail. No e-mail, na forma como envia. você responde. Então, a Edjane pode falar também sobre isso. É uma forma de que um se apaixone pelo outro. Um se apaixone pelas expectativas de crescimento na vida profissional e o outro se apaixone por aquelas competências que ele tem que me oferecer. Não é isso, Edjane? Edjane, onde essa paixão acaba de cara? Quais são os erros que os candidatos mais cometem nesse momento especial? Então, o que acontece é que, às vezes, por não ter experiência de trabalho, as pessoas negligenciam algumas regras tão básicas como o professor citou, regras de etiqueta. Né? Então, se você foi convocado para comparecer às 15 horas na entrevista, chegue, não mais tardar, 10 para as 15. Não chegue 15h10, não chegue 15h30, né? Porque você vai perder a sua vaga. Então, é importante a pontualidade. Eu diria que dentro da nossa conjuntura, pontualidade é algo crítico. As pessoas esqueceram que pontualidade é importante. Né? Então, o tempo todo as pessoas se permitem se atrasar. E numa entrevista de emprego, não atrase nunca. Então, esse é um recado que a gente deixa para todas as pessoas que buscam uma oportunidade de emprego, quer seja o primeiro, quer não seja o primeiro. Né? Quando o professor, você falou, na resposta ao e-mail, na recepção da ligação, né, está aberto, está realmente pronto. Né? Precisamos estar prontos. Né? Mesmo que seja o meu primeiro emprego, se eu estou em busca de um emprego, né, eu preciso estar pronto. E como é que eu vou estar pronto? Ora, se eu estou desempregado, se eu não tenho renda, eu preciso ter uma pequena reserva para me deslocar, né, para o local da entrevista. Eu preciso ter uma roupa preparada em casa, passada ao ferro, limpa, minimamente, né, uma roupa que não vai ser decotada, que não vai ter muita transparência, que não vai estar, né, tão enfeitada. Eu preciso estar, se eu sou uma mulher, eu preciso ter cuidados com a minha higiene. E o homem também, logicamente, não vai fazer entrevista com a barba por fazer, né, com a higiene mal cuidada. Então, unhas, né, tá muito na moda unhas, unhas muito coloridas, unhas muito chamativas. Então, é importante ter cuidado, porque às vezes, a depender do estilo da empresa onde você vai fazer a entrevista, aquela vestimenta, aquela apresentação pessoal não é bom. É preciso ter esse cuidado.
né, de saber para onde você está indo fazer a entrevista. Se é uma empresa que busca um perfil mais jovial, mais descontraído ou não. Isso é muito importante, porque eu geralmente eu faço essa pergunta: o que você sabe sobre a minha empresa? Isso. E aí os candidatos ficam em saia justa. Perdidos. Eles não sabem o que aquela empresa oferece, quem é a empresa. O que o empregador costuma perguntar para o futuro candidato que está ali? Quais são as perguntas mais comuns? Então, veja só, antes de entrar nesse ponto, eu vou aproveitar uma fala do professor quando ele disse do namoro. Sim. Né? Onde eu tenho uma vaga atrativa, interessante, né? E eu tenho aqui um candidato pronto para encaixar. Então, se esse candidato ele está buscando somente um emprego, não, eu só quero um emprego, só quero o salário, isso não pode ser o mais importante. Porque se isso for o mais importante, qualquer serviço serve, qualquer empresa serve. E a gente observa que não é assim que funciona. Você precisa se identificar com a filosofia daquela empresa. Por isso que é importante, ao receber uma convocação para a entrevista, busca alguma informação sobre aquela empresa. Busca saber o porte daquela empresa, se é uma empresa pequena, média ou grande, aonde ela está estabelecida, se é uma empresa local, regional, ou nacional ou internacional, né? Uma multinacional a gente não sabe. Então, quais são os principais produtos, né? Se tem lá descrito no site a missão, visão e valores daquela empresa, porque a partir dessas informações você consegue, você é o candidato, você consegue saber, nossa, você fica encantado, aí eu quero trabalhar nessa empresa, vai ser bom para mim trabalhar nessa empresa, porque aí você já chega lá sabendo. Quais são as novas tendências de currículo, estrutura de currículo? Essa pergunta ela aparece muito. Aparece muito, Aparece porque tem tantas muito, respostas. Porque na verdade não existe uma regra. Sim. Certo? O que é que tem que... A primeira pergunta que a gente deveria se fazer, o candidato deveria se fazer, para poder entender, é para que serve o currículo. O currículo nada mais é do que para que você conquiste uma entrevista. A carta de apresentação. Na verdade, dizer assim, olha, dos 100 currículos, quando a selecionadora passou pelo meu, ela parou e disse assim, opa, esse cara é interessante para mim. Entendeu? Porque imagine que... Aí a entrevistadora vai para o Facebook. Pode ser. Vai depender de como aquela empresa destaca a importância para as redes sociais, né? Às vezes você tem empresa que um comportamento mais... inadequado para a cultura daquela empresa. Ou então o contrário, um candidato que seja mais questionador, que tenha um perfil mais incisivo, isso se reflita lá na rede social, é isso que a empresa quer para ela, entendeu? Vai depender dessa cultura organizacional. Então, a resposta à pergunta não é como qual o modelo, ou a forma, o formato que meu currículo deve ser apresentado, mas como eu quero que aquela empresa chegue em mim, ou no meu currículo, e me escolha. E você imagina que numa vaga de emprego temporário para 10 vendedores eu receba 200 currículos. A primeira coisa que tem que estar lá em cima é o objetivo profissional, que vai estar linkado diretamente o nome com a vaga que está aberta. Se é para gerente administrativo, não adianta botar lá, contribuir com minhas competências profissionais. Eu não vou chegar nele. Eu vou passar porque eu tenho 200 para olhar. Então, o modelo de currículo, Então, aí a gente está falando de perfil entre empresa e o candidato. Imaginemos que quando eu coloco uma vaga para que ela passe por um processo de recrutamento, antes disso, eu selecionei as competências que aquele cargo deseja. Então, eu quero que ele seja do sexo masculino, que tenha 1,80 m de altura, que saiba inglês, saiba espanhol, que tenha boa comunicação, e eu vou destacar isso naquele chamado lá, certo? Que eu vou botar no jornal, na TV, no cine, enfim. Na hora que eu me interesso por uma vaga, a primeira coisa que eu tenho que entender é que meu currículo vai ter que conversar com essa vaga, porque senão eu não vou selecionar, eu não vou ser nem pré-selecionado para a entrevista, né? Então, quando eu formato o meu currículo, eu apresento o meu currículo para determinada vaga, a primeira coisa que eu tenho que entender é que ela tem que conversar com essa vaga. Se eu falo inglês, a primeira coisa, não precisa nem dizer meu nome, eu boto fluente em inglês, porque isso é talvez a competência principal que esse empregador deseje de um candidato.
Então, o nome, o objetivo, que é a vaga, que está aberta, se é para uma vaga em Santa Rita, se eu disser que moro no Conde, provavelmente eu não irei ser selecionado ou escolhido para uma entrevista, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho que, no lugar de sair jogando currículo no sinal, botando em portaria de empresa, seja mais inteligente, seja mais perspicaz, focado. Eu percorrer os oferecendo de vaga e dizer assim, opa, essa aqui tem a minha cara. E prepara o currículo com aquele exame da empresa, como é que é, se eu tenho curso de inglês e é interessante para aquela vaga, eu coloco. Se eu tenho curso de datilografia e não está pedindo datilografia, eu retiro. Martins, muito obrigada pela entrevista. Foi ótimo. Temos tanto assunto para falar, né, Diane? Muito obrigada pela entrevista. Foi ótima a participação de vocês. Eu espero receber vocês de novo aqui no programa para a gente falar sobre várias coisas que ainda ficaram aí com alguma dúvida. Viu? Obrigada. Obrigada. Obrigado, estamos à disposição. E no próximo bloco a gente fala sobre as novidades no Super Simples Nacional. Até já!